Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica, agora do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa leitura bíblica, que a gente consiga entender a sua palavra e que ela transforme a nossa vida e o nosso ser. Evangelho de Mateus, capítulo 15. A verdadeira contaminação. Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar: por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu: por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente: respeitem o seu pai e a sua mãe. Diz também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim vocês se livram das obrigações que têm para com seus pais. Vocês anulam a palavra de Deus e trocam por as suas próprias regras. Impostores. A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo certas coisas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora e prestem atenção, bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas é o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhes disseram. Os fariseus ficaram bastante irritados com as suas declarações. Jesus deu ombros. Toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles. São cegos guiando outros cegos. Quando o cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Pedro disse: não entendi. O Senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu: você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. E é do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imortalidade, roubo, mentira, calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não lavar as mãos, isso não tem importância. Curando o povo. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: ela está nos perturbando, atenda, por favor, ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: mestre, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão da boca dos filhotes e dá-lo aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Depois disso, Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados. Todo tipo de necessidade havia ali. E deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria. Jesus curou todos eles.
Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando, os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse: Estou com o coração partido por essa gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram: Mas aonde vamos encontrar comida suficiente para todos nesse lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixes, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graça e os repartiu com o povo. Todos comeram à vontade e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de 4.000, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magdã. Amém! Novamente, a gente viu outro capítulo em sequência aqui da multiplicação dos pães, né? Mas vamos voltar aqui para o começo desse capítulo e a gente já chega lá. No começo ele fala sobre a verdadeira contaminação, né? E aqui, essa passagem é muito séria, né? Muitas vezes a gente se pegando só alguns pedaços da palavra de Deus, né? Algumas partes que nos convém na parte de Deus. E a gente tem que olhar ela como um todo e aplicar ela como um todo na nossa vida, em todas as esferas, né? Aqui é um exemplo muito claro, assim, que acontece muitas vezes. Tem muitas pessoas que fazem um trabalho super importante na igreja, né? De visitar a igreja, de ajudar as pessoas que estão precisando na igreja, de participar de uma comunidade ativamente, e eu acho realmente que isso é muito importante. Porém, a palavra nos alerta para que a gente não cuide dos de fora, deixando a nossa família, a nossa primeira base, a nossa primeira igreja tem que ser na nossa casa, tem que ser na nossa família, né? A gente cuidar dos nossos pais, que é um mandamento bíblico. Cuidar do seu pai e da sua mãe, honrar o seu pai e sua mãe, não é quando você quer, não é quando eles são bonzinhos com vocês, não é quando eles foram bons pais, não, é um mandamento bíblico, você tem que obedecer, você não tem outra saída, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Deus não fala aqui na palavra assim, honra o seu pai e sua mãe se eles tiverem sido bons. Isso às vezes pode causar confusão na cabeça de algumas pessoas, né? Mas não, Deus fala, honra o teu pai e tua mãe. Se isso não fosse tão importante, ele não colocaria nos 10 mandamentos, né? Não seria algo tão antigo e tão real e necessário. Então, e aí às vezes as pessoas, ele tá dando uma bronca, né, naquelas pessoas que eram religiosas, porque esses fariseus, como eu já falei em outra explicação, eram os top da igreja, sabe assim, aquelas pessoas que conheciam as leis, que perseguiam quem não aplicava as leis, que punia quem não tirava o sábado pro dia do Senhor, mas aí quando Jesus olha para eles, eles veem que, como é que vocês estão, tirando uma parte tão importante, tirando a necessidade de você olhar para aquilo com mais atenção, né? Então é muito, quando ele fala aqui, né, ele fala assim, vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras, porque é isso, né? Aqui um pouquinho anterior ele fala, né, vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês, ao pai e à mãe, né? Então, antes de você ir para fora, você não pode esquecer os mandamentos de Deus, né? Quais são os mandamentos de Deus? Como que você faz para seguir esses mandamentos hoje? Como é que eles são aplicados? Eles precisam ser valores buscados por todos nós, né? Por mim, por você, por todos nós, né? E aqui depois ele fala da profecia de Isaías, né? Que as pessoas acabam fazendo um show. Quando eu tava lendo aqui, eu lembrei de quando eu li o livro de Isaías. É um livro muito bonito, que Jesus usa muito, assim, né? Ele reafirma muito as pregações de Isaías. E esses dias eu tava refletindo sobre outra coisa, assim, que o mundo é mundo desde sempre, né? Então, lá no tempo, no Antigo Testamento, quando Isaías fez as profecias, aquilo aconteceu.
né? Eu tô acabando de ler a Bíblia e aquilo aconteceu mesmo. E continua acontecendo, né? As coisas se renovam, é muito interessante isso. E aí ele dá outra dica muito legal aqui, que faz a gente refletir, que é quando os discípulos falam, ei chefe, ei mestre, os fariseus ficaram bravos, né? Aí Jesus fala assim, toda árvore que não tenha sido plantada por meu pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Acho que isso é uma coisa muito importante, assim, para todo mundo, tentar buscar a verdade de Deus na palavra de Deus, né? Porque se tá na Bíblia, é uma verdade. A gente, né, a gente que é cristão acredita que a Bíblia é o nosso manual da vida, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente deixa conduzir a nossa vida, ditar regras, se elas não estão nos afastando das leis de Deus, das verdades de Deus, né? É um caminho longuíssimo, que, né, todo mundo que busca percorrer sabe que é um caminho longo e difícil, mas você tem que ter um parâmetro, você tem que ter algo que seja uma verdade, e a palavra de Deus é essa verdade. Então, que a gente sempre tenha os olhos abertos para olhar e não deixar que um cego guie a gente, que é outro cego, né? Pra gente não cair nesse buraco e acabar correndo o risco de ser cortado, né? E aí tem essa outra passagem tão linda que quando ele fala aqui quando ele curou os enfermos, né? Eu acho muito linda todas as passagens de cura da Bíblia e eu fico sempre encantada. Essa daqui em especial, ela chama a nossa atenção para nossa persistência e quando a gente precisa de um milagre, né? A mulher pediu. Imagina o quanto que ela pediu, porque os apóstolos falaram assim, ela vai deixar a gente louco. Imagina o tanto que ela insistiu e mesmo assim Jesus falou, não posso agora. E aí, quando ela foi lá e falou, mestre, por favor, me ajuda. Aí ele fala, não, eu tô fazendo isso aqui, agora eu não posso. E aí ela falou assim, mas nem uma migalhinha, né? Porque ele fala, não posso parar o que eu tô fazendo aqui agora pra ir lá socorrer você. Aí ela falou, mas me dá uma migalhinha dessa cura que o senhor tá fazendo, né? E aí, por isso, Jesus responde, né? Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você desejou acontecerá. Que essa fé tome conta da gente, né? Que a gente tem uma fé assim de que não, Jesus, uma migalhinha do que Jesus pode fazer pela gente pode mudar a nossa vida, né? Muito, muito bonito isso, que isso inspire a gente, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, faz uma oração e quer que aquilo aconteça imediatamente, e às vezes a gente desiste antes de ter essa fé que deixou Jesus admirado, né? E aí ele curou todas as pessoas que foram até ele, né? E no final ele falou, eu queria muito alimentar essa pessoa. Essas pessoas, o que nós temos, né? Novamente, ele tinha 7 pães e alguns peixes. Gente, 7 pães é como no capítulo 14, né? 7 pães não alimenta nem minha família quando tá todo mundo reunido. Agora imagina, tinha 4.000 pessoas fora as mulheres, 4.000 homens fora as mulheres e crianças. Como Deus é maravilhoso, como Ele tem o poder de multiplicar, né, e nos alimentar. A gente, eu pensei nisso, né, 2 capítulos seguidos Ele fez a multiplicação dos pães. Talvez seja pra gente fixar na nossa cabeça que com Jesus, com Deus, não há escassez, né? Com ele há fartura, ele não há de deixar faltar nada pra gente, né? Nos alimentar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Quando a gente tá com ele não vai deixar faltar o que a gente precisa. E é isso aí, tô muito feliz porque eu consegui ter, acho que só 2 ou 3 dias de intervalo entre um vídeo e outro. Eu espero que vocês gostem e eu te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau!